Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Daiane, do primeiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. E hoje nós teremos novamente aula de matemática. E na aula de hoje nós iremos utilizar de novo o nosso livro de matemática do Sistema SESI de Ensino. E eu quero que vocês peguem o livro, pegaram? E abram lá na página 41. Como é mesmo o número 41? O 4 e o 1. Muito bem. Farei a leitura da atividade, me acompanhe. Atividade 11. Em outra partida, João, Matilda e Pedro convidaram Joana para jogar. Quantas cartas estão faltando para que cada um tenha 6 cartas? Desenhe. Eu quero que vocês observem esta tabela. Nós temos ali cartas da Matilda. Olhem lá, quantas cartas a Matilda tem? Ela não tem nenhuma. E quantas cartas eles precisam ter? 6, muito bem. Então, quantas cartinhas vocês terão que desenhar aí para a Matilda? 6 cartas, porque ela não tem nenhuma. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Anotem aí no livro de vocês. Não se esqueçam, desenham as cartas para a Matilda. Agora nós vamos para as cartas de João. Quantas cartas João tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. João já tem todas as cartas. Será preciso desenhar mais alguma carta para ele? Não, porque ele já tem as cartinhas. Agora nós vamos aqui observar as cartas do Pedro. Quantas cartas o Pedro tem? 1, 2, 2 cartas, mas ele precisa de 6 cartinhas. Então, quantas cartas nós temos que desenhar para completar 6 cartinhas? Quantas? Vamos pensar? Ele já tem 2. 1, 2. Ele já tem 3, 4, 5, 6. Quantas cartas faltam para chegar lá no 6? 1, 2, 3, 4 cartinhas. Muito bem. Vamos desenhar? 1, 2, 3, 4. Desenhem aí no livro de vocês. Agora nós iremos observar as cartas da Joana. Quantas cartas a Joana tem? 1, 2, 3, 4. Ela já tem 4. Já tem 4, 5, 6. Quantas cartinhas faltam para a Joana? 1, 2, muito bem, mas vocês são espertos demais. Então, eu quero ver todos vocês desenhando aí no livro de vocês. 1, 2, 2 cartinhas para a Joana. Então, nós já completamos ali esta atividade. Então, vamos para a atividade número 12. Matilda, Pedro e João jogaram uma partida de jogo da memória. Todos conseguiram a mesma quantidade de pares. Ajude-os a dividir as cartas igualmente entre os 3. É um grande desafio, não é mesmo? Mas antes de dividirmos as cartas entre as 3 crianças, nós iremos contar quantas cartas aparecem aí. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Olha, nós temos 24 cartas e nós vamos ter que dividir as cartas com as 3 crianças. Eu tenho aqui as cartas e na mesa eu tenho as crianças. Eu tenho Pedro, cadê o Pedro? Olha o Pedro aqui, o João e a Matilda. E as cartas estão aqui e eu preciso dividir as cartas entre as crianças. E para que eles fiquem com a mesma quantidade de cartinhas, eu irei colocar uma cartinha para cada criança. Mas eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso da ajuda de vocês aí de casa. Então prestem atenção. Uma cartinha para Matilda, Pedro e João. Mais uma. Uma cartinha para Matilda, Pedro e João. Mais uma cartinha para Matilda, Pedro e João. Mais uma cartinha para Matilda, Pedro e João. Ainda tenho cartas em minha mão. Continuo. Matilda, Pedro e João. Matilda, Pedro e João. Matilda, Pedro e João. Ainda tenho cartas. Olha, tenho mais 3. Matilda, Pedro e João. Agora não tenho mais cartinhas. Eu irei contar quantas cartinhas cada criança recebeu. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 cartinhas da Matilda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartinhas do Pedro e do João. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartinhas. E quantos pares será que eles fizeram? Vou contar só os pares da Matilda. Um parzinho, 2, 3 e 4. 4 pares. Então, cada criança tem 4 pares de cartinha. E agora, como tarefa, eu quero que vocês desenhem aí no livro de vocês como eu distribuí as cartinhas para cada criança. Vocês podem desenhar a Matilda, o Pedro e o João e a divisão das cartinhas. Tudo bem? Tenho certeza que vocês conseguem. E a nossa aula termina por aqui. Um beijo e até a próxima! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Esta semana começamos a unidade 3 do livro SESI de Matemática e já começamos muito bem com álbuns de figurinhas. Mostramos na aula aqui, vocês viram, né, que no álbum de figurinhas sempre vem números em ordens crescentes, que é do menor para o maior. Vocês se lembram? A gente ajudou ali um coleguinha a contar as figurinhas que ele já havia colado no álbum. E para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao álbum de figurinhas. Então, abram o livro lá na página 37 para a gente começar a aula. Olha só. Atividade 2. Mariana está segurando a figurinha 72. E queria colá-la no álbum, mas achou que o espaço correspondente estava ocupado por outra figurinha. Veja, olhem bem, o álbum dela
tem vários números ali ainda sem figurinhas. Então, ela tem ali o 12, o 13, o 14. Na outra página, tem o 21 e termina no 32. Vamos olhar um pouquinho o nosso quadro numérico. Lembra que a gente já estudou sobre linhas e colunas? No álbum de figurinhas da Mariana, começa no número 12, numa página, e termina lá no número 32 da outra página. Então, olha só, e ela tá com a figurinha 72 na mão. Olhando aqui, esse espaço aqui, essas linhas, o número 72 está nessa parte aqui, nessa linha ou nessas colunas? Bem aqui em cima, entre o 22, o 12, o 32, está por aqui? Não, né? O que será que está acontecendo? Vamos voltar lá para o álbum. Então, a Mariana, ela tá com a figurinha 72. O que vocês imaginam? O que está acontecendo? Isso mesmo, ela tá fazendo uma confusão ali, né? Por quê? Porque o número 72, que ela está na mão, ela tá achando que já tá ali. Mas com qual número que ela tá confundindo? Vocês sabem? Isso mesmo, ela está confundindo com o número 27. Ela acha que já está colado, ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ela acha que já está colado. Mas por que ela fez essa confusão? Isso mesmo, ó, você já está me respondendo do seu jeitinho, mas tá. Porque o número 27 e o número 72, eles têm os mesmos algarismos, só que em posições diferentes. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela está com a figurinha 72. E ela tá achando que deve colar a figurinha no espaço da 27. Pode ver que são os algarismos são os mesmos, o 2 e o 7, porém em ordens diferentes. E a gente já aprendeu que quando a gente altera a ordem dos números, a ordem do algarismo, altera o valor do número também. E ela está confundindo isso. A gente acaba fazendo isso mesmo muitas vezes, né? Por isso tem que prestar bastante atenção. Então, na letra A da atividade, diz assim: o que você acha que aconteceu com as figurinhas de Mariana? Ela se confundiu? Por quê? Exatamente isso que a Pro acabou de mostrar, né? Ela inverteu a posição dos números, alterando o valor total dele. E a gente precisa avisar ela, né? Então, como que a gente vai escrever aí? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho, escrevam aí do jeito de vocês, depois eu volto com a resposta aqui para vocês verem se tá parecido, tá? Então, eu já volto. Escreveram? Muito bem. Então, vamos aqui escrever qual foi essa confusão? Olha só, ela se confundiu, porque os dois números têm os mesmos algarismos. Escrevam aí direitinho. Fizeram? Fizeram parecido? Resolveram fazer igual? Muito bem, então foi exatamente isso que aconteceu. E tem um amiguinho da Mariana, o Raul, tá aí no livro de vocês na letra B. Ele deu a resposta dele. Olha só, as duas figurinhas têm os mesmos algarismos, mas não formam o mesmo número. E o que vocês acham? Ele tá certo? Tá, né? A resposta dele tá certinha. Inverteu a posição do algarismo, altera o valor do número. Então, olha só. Letra C. Se as duas figurinhas têm um 2 e um 7, por que esses algarismos não formam um mesmo número? Então, voltando aqui nas fichinhas, eu tenho elas aqui. Então, os dois números têm o 2 e o 7. Se eu colocar o 7 primeiro e depois o 2, ele vai ficar o número 72.
o 7 e o 2. Aí, se eu inverter a posição, porque cada um desses números são algarismos, se eu inverter a posição dos algarismos, ó, vou colocar o 2 na frente e depois o 7, eu fico com o número 27. É essa confusão que ela fez e que a gente tem que prestar bastante atenção, porque realmente só de trocar a posição dos números, a gente altera o valor total dele. Então, vamos pôr a resposta aqui? Olha só, o 2, o 7, que é o 27. O 7 e o 2, que é o 72. E o que a gente pode responder então? Vamos fazer uma coisa? Eu vou dar um tempinho, vocês vão responder aí e eu já volto com a minha resposta, hein? Responderam? Vamos dar uma olhadinha? Olha só qual foi a minha resposta. Porque a posição que o algarismo se encontra é que determina seu valor. É o que a gente acabou de falar aqui, ó. Porque a posição que o algarismo se encontra é que determina o seu valor. 27,72. Viram só? Então, tomem bastante cuidado na hora de fazer os números aí, prestando bastante atenção na posição que você está escrevendo eles, certo? E olha só, para a aula de hoje, eu vou encerrar por aqui. Mas antes disso, eu vou lembrar vocês de uma coisinha. Evitem sair de casa. Se precisar sair, usem máscara, lavem as mãos o tempo todo, passa álcool em gel, cobra isso da família de vocês, para todo mundo se cuidar. Se todo mundo fizer isso, logo, logo a gente pode estar junto novamente, certo? Então, eu vou encerrando a aula por aqui. Um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Eu sou a professora Aline Freitas, do 3º ano, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Vamos retomar as nossas aulas de matemática? Mas antes, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então, nós falamos sobre decomposição. Isso mesmo! Colocamos em ordem crescente os numerais 170, 710, 970 e 1090. Também estudamos, decompomos o 170, o 710 e hoje nós vamos ver o numeral 970. Então, olha ele aqui, nós vamos colocar eles no quadro de ordem. No numeral 970, na ordem da unidade, qual o algarismo que representa a unidade? 0. Muito bem, ou seja, 0 unidades. Na ordem da dezena, qual o algarismo representa a dezena? O algarismo 7, muito bem. E qual é o algarismo que representa a ordem da centena? Muito bem, o algarismo 9. Então, prestem atenção, aqui nós temos na unidade 0 unidades. E na ordem da dezena, nós temos quantas dezenas? 7 dezenas. Mas quantas unidades nós temos em 7 dezenas? Lembrando que para compor uma dezena nós precisamos de 10 cubinhos. Vamos fazer a contagem agora de 7 dezenas? Vamos lá, contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, nós temos 7 dezenas é igual a 70 unidades. Muito bem. Agora, qual é o numeral
que está na ordem da centena, o algarismo. É o algarismo 9. Mas quantas unidades nós contamos com 9 centenas? Hein? Lembrando que para representar a centena nós temos a placa. E uma plaquinha é igual a 100 unidades. Vamos fazer a contagem então? De 100 em 100 agora? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, 9 centenas é igual a 900 unidades. Vamos colocar lá no nosso quadro de ordens? 9 centenas igual a 900 unidades. Quantas unidades, não é mesmo, crianças? Vamos decompor esse número usando os numerais agora, usando as unidades. 0 unidades é igual a 0 unidades. 7 dezenas é igual a 70 unidades. E 9 centenas é igual a 900 unidades. 900 mais 70 é igual a 970. E aí, crianças, fizeram no caderno? Fizeram a decomposição e escreveram o nome deste numeral? Muito bem, pois agora eu vou lançar um desafio para vocês. Peguem o caderno, escrevam, né? Desafio. Hoje vai ser diferente. Eu trouxe aqui o material dourado, lembrando que o cubinho representa a unidade, a dezena representa, a barrinha representa a dezena, a plaquinha representa a centena, certo? Então, vocês vão desenhar no caderno de vocês, representando o material dourado. Eu vou colocar o número aqui, o numeral aqui na lousa e vocês vão representar com a quantidade desenhando as pecinhas do material dourado. Combinado, pessoal? E depois eu vou montar aqui na minha mesa para ver se vocês acertaram. Combinado? Vamos lá, primeiro numeral. Que numeral é esse? Muito bem, 109. Desenhem aí no caderno de vocês quais as peças do material dourado que representa o numeral 109. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, já desenharam? Vamos fazer a correção? Então, eu tenho aqui 9 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos. A dezena está representada com o algarismo 0, então eu não preciso representar desenhando nenhuma peça. E nós temos uma centena, 109. Acertaram, pessoal? Parabéns! Próximo numeral, 133. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem o desenho do material dourado aí no caderno. Já fizeram? Vamos ver se vocês acertaram. Então, nós temos nesse numeral 3 unidades, 3 dezenas e
uma também, uma centena. E aí, acertaram, crianças? Muito bem! Mais um numeral. 210. Vou dar um tempinho para vocês desenharem o material dourado aí no caderninho de vocês. Vamos lá? E aí, já fizeram o desenho? Vamos fazer a correção? Eu tenho aqui, na unidade desse numeral, quantas unidades temos? Nenhuma. Então, não representamos com desenho. E na dezena? Quantas dezenas temos? Uma dezena. Muito bem. E na centena? 2 centenas. Aqui eu fiz o numeral 210. Acertaram, crianças? Muito bem, parabéns! E a nossa aula vai terminando por aqui. Não esqueçam da rotina escolar e principalmente da higiene. Lave bem as mãos, usem álcool gel e ao sair de casa, não esqueçam da máscara. Até a próxima aula. Um grande beijo e um forte abraço! Bom dia, galerinha do 4º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Natália, trabalho no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Estamos trabalhando matemática. Peguem aí o livro de vocês do SESI, esse daqui, e abram na página 160, na unidade 7. Nós estamos trabalhando figuras tridimensionais e suas planificações. Lembrando, figura tridimensional de 3 dimensões, né? Altura, largura e comprimento. E as suas planificações, que são as caixinhas desmontadas, elas planas, os sólidos planos, tá? Desmontados. Nós estávamos falando na aula anterior sobre os polígonos. O que são polígonos? Lembra que a gente falou do quadrado, retângulo e o triângulo? Que são formas que desde pequenininho a gente já conhece, já identifica, não é mesmo? Mas o que são os polígonos? Vamos lá. Os polígonos são formados por segmentos de retas fechadas. Então, observem no quadrado, ó, reta, reta, reta e reta, e fecha. Olha o retângulo também, da mesma forma. E o triângulo também, reta, reta e reta e fecha. Observem que essas figuras, elas são bidimensionais, só tem altura e largura, diferente, né, dos tridimensionais, que são 3 dimensões. Observem esses polígonos aqui, o triângulo, retas, né, fechadas. Observem isso também, porque são polígonos por isso. Quadrado, o pentágono, o hexágono. Lembrando que seus nomes são dados de acordo com os lados que compõem essa figura. Então, o triângulo, de 3 lados, né? Olha o quadrado, de 4 lados. O pentágono, 5 lados. E o hexágono, 6 lados. Observem essas figuras também. O heptágono, o octógono, eneágono e o decágono. Que também são dados esses nomes de acordo com seus lados. O heptágono tem 7, octógono 8, eneágono 9 e decágono 10 lados. Aí vamos para as características dos sólidos geométricos. Observem que todo sólido tem suas faces, que são os seus lados. Vamos observar aqui no cubo. Ó, lado são suas faces, certo? Nesse caso são quadrados, os polígonos quadrados, certo? As arestas são as linhas. Olha só as linhas aqui, ó. Olha as linhas lá, 1, 2, e tem outras arestas também, que são essas linhas aqui. E também os vértices, que são essas pontas. Observem as pontas, olhem. Aqui no caso são 8 pontas. 8 pontinhas que ligam as arestas, que são essas retas aqui. Todos os sólidos geométricos que são tridimensionais,
tem essas características aqui, a face, a aresta e o vértice. Observem aqui o cubo que a Pro acabou de mostrar, esse cubo aqui, ó. Só que ele plano, né, ele transparente e em 3D plano sendo montado. Observem ele aí, as suas faces são quadradas, ou seja, os polígonos quadrados. Olha só essa outra figura aqui, que é um prisma hexagonal. Observe que tem duas bases. Aqui esse sólido parece transparente, né? Para a gente poder enxergar todas as suas faces, os seus lados. Também podemos observar suas arestas, né? Que são as linhas, e as pontas. Ó, observem aqui ele desmontado, ou seja, planificado. A base hexagonal, né? São duas bases que apoiam o sólido. E as suas faces, que são as laterais, né, dele, que são compostas por retângulos. Vamos observar também que se sua base ela é hexagonal, ou seja, são 6 lados, então nós teremos que ter 6 retângulos. Se fosse com base pentagonal, que seria 5 lados, então seriam compostos por 5 retângulos. Observem sempre isso. Olha só, paralelepípedo ou também prisma de base retangular. Né? No caso aqui está com base retangular porque está com 2 retângulos na base, mas poderia ser quadrangular. Observem esse paralelepípedo aqui. Tridimensional, olha ele planificado, é formado por retângulos, né? Porque ele é de base retangular. Olha a classificação quanto à base. A Pro acabou de falar que o hexágono tem 2 bases, né? Que o prisma pentagonal também tem 2 bases. Olhem só aqui como que ele é classificado de acordo com a sua base. Ó, observem aqui, ó, triângulo em cima, quadrado, né? As duas bases triângulos. As 2 bases são formadas por quadrados e as 2 bases são formadas por pentágonos. Observem ali, ó, as 2 bases de cada figura. E aí vem o nome, ó, prisma triangular, porque a base são 2 triângulos. Aqui prisma quadrangular, porque são 2 quadrados. E aqui é prisma pentagonal, porque são 2 pentágonos. E aí, agora, na página 165 do livro do SESI, nós teremos uma atividade, na atividade 5. Reúna-se com um colega, vocês farão aí na casa de vocês com os seus familiares, e juntos observem as representações de figuras tridimensionais a seguir. Ó, observem todas as figuras ali. Observaram? Olha o que a gente vai ter que fazer. Pintar as figuras parecidas de uma mesma cor. Mas como pode ser feito? A gente vai ter que classificar o que é parecido com o que para a gente pintar, tá? A professora já pensou, mas eu não usei a pintura. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem na classificação, para aí eu mostrar a minha, tá bom? Tempo na tela. Conseguiram pensar numa classificação? Ó, a professora pensou, mas eu não pintei. Eu separei em grupos. Vamos ver? Olha só, o meu primeiro grupo, eu pensei dessa forma. A esfera, o cilindro e o cone. Por que eu pensei dessa forma? Porque a esfera, ela rola. O cone também rola. E o cilindro também rola. Então, eu separei esse primeiro grupo, que são os sólidos que rolam. Corpos redondos. O segundo grupo eu separei por sólidos que têm 2 bases ou mais. Observem aí, ó. Todos eles têm 2 bases ou mais. São os prismas. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses aqui. E o terceiro grupo eu separei, que são as pirâmides, uma base e uma ponta. Agora, vocês vão rever a de vocês e ver se está na mesma forma de grupo ou não. Na próxima aula, a gente vai fazer a verificação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã!
Bom dia, turminha do 5º ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo. Antes de nós começarmos, o que será que a Pro vai pedir? Vou pedir novamente o livro de matemática, caderno, lápis, borracha. Deixem tudo próximo de vocês aí, tá bom? Ah, tem uma coisa, eu deixei alguma coisa. Ah, sim, deixei um desafio para vocês ontem. E como foi? Conseguiram realizar? Vamos dar uma olhada aqui, porque eu também fiz a tarefa. Vamos olhar? Olha só. Qual era a tarefa da página 140? Nós tínhamos aqui, nós vimos na aula todas as faces, o nome de cada sólido geométrico. Observamos tudo isso na aula anterior. E a pergunta qual é? Pedro disse que não há duas figuras geométricas diferentes que tenham 6 faces. Ele tem razão? Justifique a sua resposta. Vamos observar lá as nossas formas geométricas? Olha lá, nós temos a pirâmide de base pentagonal e o cubo. Ambos possuem 6 faces. Olha só a minha resposta. Comparem com a de vocês aí. Pedro não tem razão. Tanto o cubo como a pirâmide de base pentagonal possuem 6 faces. Mandaram a foto lá no grupo da professora? Ótimo! E o que será que nós vamos estudar hoje? Preparados aí? Olha só esta palavra aqui, multiplicação. Quem aí tem medo de multiplicação? Não, ninguém tem, não é? Eu também não. E o que nós vamos ver dentro desse conteúdo de multiplicação? Esses nominhos aqui que às vezes vocês tremem de medo. Olha só, nós temos o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e o sextuplo. Ai, 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 professora, o que será tudo isso? Se acalme, porque nós vamos estudar aí tudo direitinho. Quer ver? Ó? Olha o dobro. Vamos lá? O dobro nós não podemos esquecer que é 2 vezes. Eu duplico uma quantidade. Olhem só, eu tenho aqui 3 fichas. Se eu quero duplicar, se eu quero dobro, olha só, eu acrescento mais 3 fichas. 3 mais 3, qual a quantidade que nós temos? 6. Eu posso fazer a forma aditiva, somando 3 mais 3, ou eu posso fazer a quantidade inicial 3 vezes 2. Portanto, olhem só aqui a escrita. O dobro de 3 é igual a 6, pois 2 vezes 3 é igual a 6. E o triplo? Vamos ver? Olha só, o triplo eu não posso esquecer que eu vou fazer o quê? Triplicar uma quantia. Eu vou fazer vezes 3. Olhem só como a professora fez. Eu trouxe aqui 2 fichas. Se eu quero triplicar, eu vou fazer 3 vezes a quantidade inicial, que eram 2 fichas. Olhem só, 3 vezes 2. Quanto dá 3 vezes 2 aí? Vamos lá? Nós temos 6. Olha a forma escrita. O triplo de 2 é igual a 6, pois 3 vezes 2 igual a 6. Tripliquei a quantidade. E aí, vamos continuar? O que é que nós temos aqui? Nós já vimos o dobro, que eu faço aí vezes 2, multiplico por 2. Nós vimos aqui o 3, que nós multiplicamos por 3, triplicamos. E aí o quádruplo? Como será que é? Professora, me socorra. Eu vou socorrer vocês. Quer ver só? Vamos aqui? Olha só. Quádruplo de Kaique, fala para mim aí, qual é o número da sua casa mesmo? A Pro esqueceu. Qual? Isso, Kaique. O Kaique mora na casa de número 5. Ah, mas eu vou dar um tempinho aí para vocês calcularem qual é o quádruplo de 5. Tempinho para vocês aí. Resolveram, turminha? Claro que sim. Como que ficou? Olha aqui, 4 vezes 5 igual a 20.
E o quíntuplo agora, como será que vamos fazer? Olha só, agora eu vou querer o número da casa do Benjamin. Benjamin, qual é o número da sua casa? Isso mesmo, ele mora na casa de número 3. E aí, qual é o desafio aqui? Vocês vão descobrir qual é o quíntuplo de 3. Quíntuplo de 3, ok? Tempinho para vocês aí. Conseguiram fazer? Ficou assim? Vamos olhar? 5 vezes 3 igual a 15. Nossa, mas muito mole isso aí, né? E agora o sextuplo? Vamos ver? Olha só, eu quero o sextuplo de um número. Eu vou colocar um número aí que eu gosto muito, que é o número 8. Mas eu vou deixar para vocês fazerem a operação aí, tá bom? Tempinho para vocês. Fizeram? Muito fácil, né? Vamos ver? Olha, 6 vezes 8 igual a 48. Portanto, o sextuplo de 8, 48. Certo? Olha aqui. Nós vimos o dobro, que nós multiplicamos por 2. O triplo, multiplicamos por... enrolou a língua da pro aqui. O triplo, nós multiplicamos por 3. O quádruplo, por 4. O quíntuplo, multiplicamos por 5. E o sextuplo, por 6. Mas e aí? Será que acabou? Não tem mais? Graças a Deus, professora, só vai até o sextuplo? Ah, não! Vocês vão ver agora que nós vamos fazer um verdadeiro trava-línguas, turminha. Olhem por quê. Vamos ler aqui? Lista de numerais multiplicativos. Preparem a língua de vocês para lerem junto comigo. Olha só. 7 vezes nós chamamos sétuplo. 8 vezes nós falamos octuplo. 9 vezes nós falamos, professora, socorro, nonuplo. 10 vezes décuplo. E tem ainda o 11, olha só, um décuplo. E para finalizar, o 12, que nós lemos duodécuplo. Um verdadeiro trava-línguas aí, não é, turminha? Situação problema. Já que nós vimos tudo isso até agora, vamos ver o que a professora trouxe? Murilo tem R$45 e Joana tem o dobro dessa quantia. Quanto Joana tem? Olha a pergunta dessa situação. Quanto tem Joana? Olhem, observem bem. Tempinho para vocês resolverem aí. Caprichem. E aí, fizeram? Claro que vocês fizeram. Vamos ver como a professora fez aqui e vocês comparam daí. Vamos olhar? Olha só, uma multiplicação aqui. Vezes 2. Nós vamos achar aqui o resultado. Como que nós começamos essa continha mesmo, professora, essa operação? Vamos lá? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Coloco a vírgula no seu lugar corretamente aí. 2 vezes 5, 10. Eu deixo a unidade e subo a dezena. Não se esqueça, sempre a unidade fica, a dezena ou a centena ele sobe, tá? 2 vezes 4, 8. Mais um que está lá na costa do 4, coitadinho, nós temos 9. Então, a nossa resposta aqui na operação da multiplicação é 90. Mas vocês sabiam que eu também posso calcular o dobro, juntando aí as parcelas? Olha só, eu tenho 45. O dobro de 45 não é 2 vezes? 45 mais 45, 90. Então, eu tenho a forma multiplicativa e eu tenho a forma aditiva. E como ficou a nossa resposta? Joana tem R$90. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, tá bom? Um beijo bem grandão, até amanhã. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.